Não, a gente vai falar agora com a Mônica, né? Mônica De Bolle, grande economista, agora está nos Estados Unidos passando uma temporada, também é colega nossa aqui da CBN, e lançou um livro que parece bastante interessante, Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da era Dilma. Acho que o título já diz bastante do que deve ter lá dentro. É mais ou menos isso que a gente está imaginando pelo título que está dentro do livro, Mônica? Bom, eu não sei o que vocês estão imaginando. Não, que eu acho que você vai dissecar tudo que foi feito de errado ou que você acha que deveria ter sido feito de diferente nesses últimos 4, 5 anos. É por aí. Eu brinquei porque o Como Matar a Borboleta Azul às vezes pega as pessoas assim um pouco de surpresa, porque não é um título muito comum para um livro sobre economia. E o que aconteceu? Conte para nós o que está no livro. O que você percebeu que... O que fizeram com a nossa borboleta azul? Pois é, a história, eu acho que vocês já ouviram a história da borboleta azul, mas para os ouvintes aí que nos acompanham agora, que não sabem da história da borboleta azul, a história da borboleta azul, na realidade, é uma metáfora para os anos Dilma, mas é uma história real, porque, de fato, aconteceu no sul da Inglaterra. A borboleta azul em questão era a borboleta que vivia ali no sul da Inglaterra e que, por uma série de interferências do governo, desapareceu. E essas interferências foram interferências diretas ali no habitat natural da borboleta azul. Então, numa determinada altura, lá no início dos anos 70, houve um problema de infestação de coelhos, superpopulação de coelhos e tal, e o governo britânico resolveu lidar com isso, inoculando os coelhos com um vírus que deixava eles bem letárgicos, assim, bem molinhos. E com isso eles passaram a reproduzir menos, né? Porque a gente sabe que coelho tem essa taxa de reprodução muito alta, ficaram mais cansadinhos e aí passaram a reproduzir menos. E com isso a população caiu. Mas o que a população de coelhos caiu, a grama que eles mantinham baixa, cresceu. E essa grama baixa, nessa grama baixa vivia uma formiga que protegia os ovos da borboleta azul, protegia inclusive as larvas da borboleta azul. E aí, quando a população de coelhos caiu e a grama subiu, a formiga foi desaparecendo. No que a formiga foi desaparecendo, os ovos da borboleta azul ficaram expostos aos predadores naturais da borboleta azul e, portanto, ela acabou desaparecendo do sul da Inglaterra. Então, essa história é uma metáfora dos anos Dilma, no sentido que os anos Dilma foram exatamente isso. Foram anos em que se mexeu na economia brasileira sem levar muito em consideração a que essas atitudes levariam, e no final a gente matou a nossa borboleta azul. No caso, a nossa borboleta azul é uma metáfora para o crescimento. Antes de eu passar a bola para o Zé, Mônica, bom, primeiro, obrigado por ter vindo, o nosso convite. A Mônica, você está falando de onde? Washington, me falaram, é isso? Eu estou falando de Washington, isso que mesmo. Lugar maravilhoso para ir. Eu vou te recomendar um restaurante, daqui a pouco eu pego aqui. Na última vez que eu estive aí, você foi já nos museus, você já conhece a cidade também, né? Imagino eu. Eu cresci aqui em Washington. Então melhor ainda. Você nasceu aqui e morou aí, é isso? Isso. Maravilha. Zé Godoy, a Mônica... A única coisa que eu fiquei com dó da Mônica é dela ter que explicar toda essa história da borboleta azul toda vez que ela for dar entrevista, né? Do porquê do nome, ela tem que contar essa história toda, né? Manda aí. Ela é a maior divulgadora da borboleta azul, né? Pois é. No Hemisfério Sul. A única última vez que eu vi esse papo da borboleta, desculpa daí sem emenda, era na verdade o Buda, né? O Dalai Lama, que falava aquela coisa de uma borboleta aqui influi no ecossistema todo, né? Tinha uma coisa assim? Uma frase isso, na verdade, é o que as pessoas usam como metáfora para caos. Isso, né? Uma coisinha ali reflete. A teoria do caos é essa ideia de que a borboleta bate a asa aqui num lugar e gera uma tempestade em outro. Então, é por aí. Aliás, uma frase que você usou no seu blog, mas não é sua, do Vitor Hugo, que você fala que palavras são suaves, não, tempestade para alguns. Olha que pouco eu pego. Fala aí, Zé, estou falando demais. Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Pegando o gancho do Dan, na verdade, uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro, eu li com bastante prazer ele, mesmo não sendo a minha área de interesse principal, assim, é essa tua aproximação do mundo literário, assim. Você tem várias situações, citações do Orwell, do Cortázar, Vitor Hugo, Lampedusa. Queria que você contasse um pouco como que você pensou de trazer
essa tradição literária para um livro de economia, que pelo menos no Brasil não é exatamente comum. E aí já para partir para a parte do conteúdo do livro, contar um pouco o contexto ali de 2011, que eu acho que é um grande ponto de partida ali das coisas que vão acontecer, o que estão acontecendo no mundo naquele momento e que vão reverberar no Brasil dos anos Dilma, né? A frase que eu falei do Vitor Hugo antes da Mônica completar era que as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Manda, Mônica. Isso aí. Bom, interesse por literatura eu sempre tive, desde sempre. E o que acaba acontecendo muito com a economia, eu acho, é que isso é culpa de nós economistas, né? A economia é uma coisa que está na vida de todo mundo, as pessoas acompanham, principalmente no Brasil, né? Onde a gente já passou por tantos transtornos econômicos, está passando por outro agora e tal. Mas eu acho que, apesar da gente conviver muito de perto com a economia, ela acaba ficando uma coisa um pouco rarefeita para as pessoas por causa da forma, muito pela forma como as pessoas escrevem sobre economia, né? Então, artigos de economia, artigos de jornal e tal, geralmente são artigos muito áridos, meio herméticos, assim, as palavras usadas são meio difíceis, os artigos são cheios de jargão, então tem muito isso. E quando eu comecei a escrever assim mais para um público geral sobre economia, eu sempre tive essa preocupação de não escrever sobre economia de uma forma que não fosse facilmente entendida pelas pessoas, porque afinal de contas como eu disse, é uma coisa que está no dia a dia. Economia é coisa da vida, né? É coisa que está no dia a dia da gente constantemente. Então, essa coisa de juntar economia com literatura, para mim sempre me pareceu, de um lado, uma coisa muito prazerosa de se fazer, porque aí eu podia juntar exatamente os meus autores preferidos para falar sobre determinados temas em economia, e de outro, para tentar trazer o leitor para dentro do texto, que, de novo, trazer um leitor geral para dentro de um texto de economia não é normalmente uma coisa muito fácil de se fazer. Então, o livro segue exatamente essa proposta, quer dizer, os meus artigos de jornal, os artigos que eu escrevo regularmente, são assim, e o livro não podia deixar de ser da mesma maneira. E por isso tantas referências literárias, por isso tantos ganchos literários e tal, que é exatamente para trazer as pessoas para dentro da história, que é uma história difícil de contar, né? Porque foram tantas as coisas que foram feitas ao longo dos anos Dilma, que desarrumaram a economia brasileira, que não é muito fácil você amarrar tudo e dizer, bom, foi mostrar realmente que foi esse conjunto aqui de coisas, não foi uma coisa só, mas sim um conjunto de coisas que levou a essa desarticulação total. Mas de maneira geral, desculpa, o que é que você acha que diferencia essa questão econômica durante o governo Dilma dos outros governos? Eu acho que a coisa principal foi um foco, durante o governo Dilma, foi uma postura muito ideológica em relação à maneira como a política econômica deveria ser conduzida. Então, assim, não é que a economia seja uma ciência exata, a economia está longe de ser uma ciência exata, é uma ciência social, mas a gente sabe que tem certas coisas que funcionam e tem certas coisas que não funcionam. E eu acho que o que aconteceu durante os anos Dilma foi que muitas das coisas que a gente sabia que não funcionavam, inclusive porque já haviam sido testadas no passado, foram usadas novamente como se dessa vez elas fossem funcionar. Então, para mim, isso é o que realmente diferencia a era Dilma de governos passados. Mônica, bom, a gente agora está sobre nova direção, né? Temos uma belíssima equipe econômica, acho que você concorda com isso. Existe aí um suspiro de otimismo, né? O que você enxerga aí para o Brasil nos próximos anos? Está mais otimista? A gente pode ficar mais otimista com o que vem pela frente? Olha, eu acho que tem uma volta ao pragmatismo, né? Então, quer dizer, como eu acabei de dizer, eu acho que no governo Dilma se tentou reeditar e fazer muita coisa que já não tinha dado certo antes, e agora a gente retomou um pouco o pragmatismo de saber que, bom, tem certas coisas que não funcionam, vamos fazer aqui o que a gente acha que pode vir a funcionar. O problema é que o governo atual e a equipe econômica atual pegou uma situação muito complicada, né? Porque pegou uma situação
situação de destruição completa na economia e de muita coisa a se fazer, né? Muita coisa que já estava por ser feita, já estava por fazer e acabou não sendo feita. Então, o desafio é muito grande. Você reconstruir tudo que foi destruído no país ao longo desses últimos anos não é uma tarefa fácil. O caminho parece que está mais ou menos claro, quer dizer, existe um comprometimento do governo em tentar restaurar a parte fiscal, né? Então, toda essa discussão que a gente tem visto aí do limite para o crescimento dos gastos, a reforma da Previdência e tal, são reformas importantes justamente para se tentar retomar aí um caminho para a economia brasileira, mas fica a dúvida, né? Quando é que essa borboleta azul vai voltar? Porque uma coisa é você fazer as reformas de fundo que você precisa fazer para reconstruir o que foi destruído. Outra coisa é você imaginar a partir daí como é que a economia brasileira volta a crescer. Eu acho que o governo está dando os primeiros passos, que são os passos da reconstrução, mas o governo tem um tempo muito curto para fazer tudo isso, né? São 2 anos até 2018. A partir daí, a gente vai precisar ter um governo com o compromisso de fazer as demais reformas no país que tragam novamente para a gente a nossa borboleta azul, o crescimento da economia, a queda da taxa de desemprego, o aumento da renda e tudo isso. É um desafio muito grande. Ô, Mônica, a gente falou no começo do programa sobre a crise do Enem, que está acontecendo nesses últimos dias de uma forma mais intensa. Tem um trecho, uma parte do livro que eu acho bem bacana, bem interessante, que é um artigo que você analisa sobre a história da renda média, países com renda média como o Brasil e a ligação disso com um país que tem educação precária como o Brasil. O somatório desses 2 elementos e o quanto isso impossibilita o país dar voos maiores do ponto de vista econômico. Você dá para explicar isso de uma forma mais rápida? De forma simples, é dizer que educação e qualidade da educação são 2 coisas. Quer dizer, você ter acesso à educação e dar educação de qualidade são 2 coisas fundamentais para que você tenha esse crescimento sustentado de médio e longo prazo. Quer dizer, você fazer a economia voltar a crescer aí pelo menos uns 3%, 4% ao ano sustentadamente, né? Assim, sem quedas bruscas, sem oscilações bruscas. Acho que todos os países, quando a gente olha a experiência internacional e olha em particular os países asiáticos, a Coreia do Sul, por exemplo, que passou por uma transição lá atrás, nos anos 60 e 70, passou por uma transição econômica muito forte. A maior área de investimento e a razão pela qual a Coreia do Sul deixou de ser um país de renda média e passou a ser um país considerado desenvolvido, uma das razões exatamente foi o altíssimo investimento que eles fizeram em educação. E aqui a gente deve sempre qualificar essa história do investimento em educação, porque não basta só gastar. O Brasil gasta muito com educação. Quando a gente olha o gasto brasileiro com educação como proporção do PIB, o Brasil gasta o equivalente ao que muitos países da OECD, dos países desenvolvidos e países europeus, inclusive, gastam com educação. O problema não é tanto o gasto, o problema é que gasta-se muito mal, gasta-se de forma muito ineficiente. Então, países que conseguiram fazer essa transição da renda média para países desenvolvidos foram países que investiram, mas investiram de uma forma extremamente eficiente. De fato, transformaram gerações em pessoas altamente produtivas, qualificadas para o mercado de trabalho, qualificadas exatamente para o tipo de mercado de trabalho que havia naquele momento do tempo. Então, nesse sentido, pensar a educação no país é uma coisa fundamental. Muita gente fala sobre isso, não apenas eu no livro, mas a gente realmente tem que começar a pensar nessas questões de forma mais séria, porque senão a gente de fato não vai a lugar algum. Mônica, preciso ir para o Repórter CBN.